Você que está pensando em comprar, vender ou trocar, venha para a Toninho Car. Invista no seu sonho com a garantia de procedência, qualidade e variedade de veículos. Temos ótimos planos para o seu financiamento. Toninho Car, Rua Major Gama, 1785. Agora, essa eu quero ver. Outra Fala, vez, menino. outra vez, meu compadre. Porque hoje é o seguinte, ó. Quer apresentar. É o seguinte, não. Nosso convidado, ele sempre quer começar. Se você não deixar eu apresentar hoje, eu te dou cartão vermelho. Vermelho? Aí que tá. Ah, Hoje eu posso dar rapaz. cartão vermelho, cartão amarelo, hoje eu tô com moral para fazer isso. Eu não faço isso com você. Advertência. Para você, no máximo, te dou um cartão de advertência. Amarelo, né? Olha que honra nossa hoje aqui, compadre. Quem é que Honra. está com a gente hoje? Está conosco aqui esse querido amigo. As funções que ele ocupou, ele vai comentar com a gente aqui. Passou com muita competência, né, por vários setores da nossa administração, tanto no esporte como na área da educação também. Orgulhou a todos nós, Corumbá, Ladário, Mato Grosso do Sul. Na época, falava assim, olha, o Zequeto ia jogar, ia dirigir um jogo, um clássico, aí Brasil afora. E que honra, que alegria recebemos aqui o professor Elvésio Zequeto. Tudo bem, Zequeto? Tudo bom, eu fico muito feliz, né? E agradecido pela lembrança, participar com vocês desse bate-papo. Então, passa um filme aqui na minha cabeça, né? Tivemos aí por mais de praticamente 15 anos arbitrando futebol, desde a minha infância até chegar aí em 2001 e fazer um jogo, o primeiro jogo, vamos dizer assim, a nível de expressão da Série A. Me traz aqui boas lembranças nesse período todo de ter representado de maneira com bastante orgulho, assim, da minha cidade, Corumbá, levando aqui o nome de Corumbá. E de Mato Grosso do Sul. E de Mato também, Grosso do mas Sul. E especialmente de Corumbá, aonde quer que eu, nesse período, onde eu estava ali arbitrando futebol, eu fazia questão. Tanto é que num dos jogos, o nosso querido Arnaldo César Coelho faz um comentário e fala da minha cidade, porque no pré-jogo, quando mandava a ficha técnica da arbitragem, eu fazia questão de dizer de onde eu era, o nome que eu estava levando da minha cidade, aqui nossa querida Você nasceu em Corumbá, Zequeto? Nasci em Corumbá. Eu sou descendente de os meus avós italianos, seu Luiz. Sim. Zequeto. Zequeto é por parte do meu avô, que era Luiz Zequeto. Meu pai, Américo Zequeto. Minha mãe também é filha de italiana. Eles vieram... na verdade, a minha avó, que é a Dona Rosa, veio com meus avós com 3 aninhos de idade, eles contavam, né? Com 3 anos de idade, para o interior paulista. Primeiro em Jaú, depois Araçatuba, Ibirigui, e eles vieram parar aqui em Corumbá. E aqui nasceu o Zequeto. E aqui nasceu o Zequeto. E uma família numerosa também, né? Numerosa, porque meu pai, por parte de pai, eu tenho irmãos, aí aumentou. Mas assim, a família mesmo, toda, está em Imbirigui. Lá, meus tios, toda a família é de lá, continua lá em Birigui. Em Birigui, São Paulo. Como é que foi a infância aqui, Zequeto? Estudou aonde? Olha, eu comecei estudando no Dom Bosco. Eu fui aluno da escola Dom Bosco no pré, primeira série, segunda. Meu pai aqui era motorista de ônibus da aviação, que pegava desde lá próximo ao SESI, que ainda não estava em funcionamento, fazia toda essa linha até parar aí onde era o bairro Generoso. Eu acho que era Silva Jardim, né? A cidade. Todinho, era Ladarense o ônibus, aviação Ladarense.
Mas o seu pai já foi da época dos ônibus, né? Dos ônibus. Porque antes Tinha disso, Kombi. tinha Kombi e os expressinhos. Mas eu peguei a Kombi, os Pegou expressinhos de também? vez em quando eu perdia. Que você pegava o expressinho. Uma lotação. Uma lotação e você falava, para na esquina. Para na esquina. E eu vinha curvado, às vezes sentado no colo das professoras, vinha o pessoal que saía do Dom Bosco, às vezes perdia o ônibus. Mas por que eu vim parar no Dom Bosco? Na verdade, é minha vizinha, na Previsul, onde nem tinha o bairro Previsul, eu morava ali na Previsul antes, agora eu moro no bairro Dom Bosco, era Rosângela Vila. Pessoal que morava ao lado ali, professora Rosângela Vila, que trabalhava. E ela falou, não, ele vai comigo. Conversou com a dona Helena, eu levo ele vai comigo de ônibus. A gente pegava o ônibus, ela era minha vizinha, e hoje a professora Rosângela, né? E ela estava recordando esses dias. E me levava, eu vinha e trazia, mas às vezes quando ela não podia vir. Lá vinha o seu Elvésio sozinho, de jalequinho. Eu lembro do meu jaleco bordado, Elvésio Equeto, a escola Dom Bosco. Eu cheguei a picolé e pão doce dos Chutas ali em frente. Chutas? E depois começou o SESI. Aí minha mãe falou, não, ele vai para o SESI. Aí eu peguei 3º ano, 4º ano. Depois não tinha mais o 5º, eu fui para Maria Leite. Maria Leite. Do 5º ano até me formar no ensino médio, eu fiquei no Maria Leite. Comecei a treinar voleibol, na época com o professor Bento de Arruda. Posso interromper só um pouquinho? Agora eu entendi tudo. Tinha os Jogos Industriários do SESI. Aí ele vai contar isso. Vou contar essa Aí história. nós vamos contar. Vou deixar de contar, então. Imagine o Zequeto pequenininho lá acompanhando os Jogos Industriários. Ele lembra. E aí eu fazia programa na antiga TV Cidade Branca. Isso, né? TV Cidade Branca, apresentava jornal, o Globo Esporte. E o nosso time era Rubão. Rubão, Canela, Laranjinha. E ele colocava até um plástico por baixo para suar e emagrecer. Até isso eu lembro. Então, o que acontece? Eu estudava no Maria Leite, aí lá eu treinava voleibol com o Bento, peguei seleção, viajei os CECEMES em 1984, viajei de trem, fui até Três Lagoas, fui vice-campeão em voleibol. Mas, na verdade, eu ali pegava, mas não me dedicava tanto. Por quê? Na hora dos jogos, eu começava a pegar o apito. E o professor Bento falava assim, mas meu Deus do céu, você quer jogar ou quer apitar? E aí, nesse tempo de 6º ano que eu comecei a treinar, na rua de casa, não tinham muitos colegas, eram pouquíssimos ali também, uma rua muito deserta, a Rubi, que tem um brilhante lá, a Rubi, ali. Eu comecei a seguinte, eu juntava os moleques, e eles colocavam as pedras na rua, e eu com cinza, que antigamente tinha um fogão, eu fazia a marcação das áreas, pegava um apito de doce, daqueles que vendiam no sorvetinho, colocava e ficava lá no meio deles apitando. Eu lembro uma vez, estou me recordando aqui, que um guri chutou a bola por cima, um colega meu, foi gol, não foi gol, o guri catou a pedra, jogou longe, falou que não queria mais, eu falei que não tinha sido gol, que tinha passado por cima. Ali eu já comecei. Não tinha VAR. E aí eles falaram assim, mas assim, eu mesmo depois me perguntando, mas você vê, um menino com 10, 11, 12 anos na rua, que a gente tem as brincadeiras tradicionais na rua naquela época, e jogar futebol ali, na rua, toda a molecada fazia. 8 horas, recolhia e ia embora. Meu pai dava um apito, os 2 dedos e você sumia. Você entrou, lavou os pés, comia e dormia. E aí eu comecei ali. E o que eu fazia? Eu recortava os cartões, cartolina branca, cartolininha vermelha. E tinha um campo para cima da Previsul, que era do campo do São José Operário, que Pedro Vila, pessoal, dos irmãos ali da Rosa, que tinha um campo de futebol. Eu ia para esse campo e ficava olhando. Aí eles jogavam lá os peladeiros. Você tinha 10 anos? 12, 13 anos ali, comecei. Aí ele falava para mim, apita aí. Entra aí. Aí eu comprei um apitinho, um roquete, uma porcaria, que tinha um roquetinho assim, que descascava tudinho, e comecei lá, guri. Aí os caras, não, ele vai apitar. Pedro Vila, botava eu lá para apitar. E na Previsul também tinha um campo, que é o centro comunitário ali na Previsul. Professor Hugo Fontes, de inglês. Exatamente, professor Hugo. Professor Hugo. Irmão de Samuca. Irmão de Samuca. E aí o que ele fez? Ele falou, não, vai lá no campo. Aí começou ali no campo e eu comecei a apitar ali no campo. Tinha uma verduraria,
Em cima morava o ex-prefeito Luiz Lins. Ali, as bolas caíam todas ali. Tanto é que aquela bifurcação ali, beirando a passarela, ali eu optava ali. E tinha os campeonatos. Eu lembro que uma vez, você vê, eu comecei a apitar e comecei a organizar. Porque eu tinha toda essa questão de organização, de fazer campeonatos. Você não tinha 15 anos, né? Eu tinha 15, 16, 17 já, nessa época. Já estava com 16, 17. E aí eu comecei a apitar as partidas, o professor Elton Hiller, finado Diógenes, que eu vivi toda a minha vida em jogos industriais no SESI. Eu não saí do SESI. Era Maria Leite e SESI depois. Eles me começaram, fica de assistente, Dente de Leite, ali jogava Doom, jogava os moleques, o Doom que jogou no Enira, que tem até o filho agora que jogou na seleção boliviana. Exatamente. Tinha esse menino jogava muito bem futebol de salão, Dadinha jogava futebol de salão. E eu comecei a apitar essa molecadinha ali no SESI. O professor começou a colocar, não, vai, coloca. Tinha mais 2 e eu apitando ali junto e comecei. Aí começou os jogos industriários, eu comecei a ficar de assistente. Aí apareceu... E aí, nesse meio termo que eu estava por lá, aparecia o time da TV para jogar. Foi ontem... Cujo craque, o Jonas e Lima. Né? Mas eu lembrei de 3 nomes aqui, nós lembramos, né? Canela, Laranjinha. Canela, Laranjinha. Tinha, sabe quem jogava no gol? Aquiles Rodrigues. Roserão, Raul, tinha Ronaldo Matas. E o Aquiles era juiz E sabe de quem futebol tinha também no nosso time? Que nós trouxemos diretamente do Japão? Catichurrico Iano do Davi Moreno. Até hoje aí. Até hoje aí. E aquela época, e às vezes eu estava lá, não tinha, ele falava, vai apitar. Eu ficava atrás, às vezes, chutava, pega lá para nós a bola, velho. Caiu na empresa ao lado, eu ia lá, catava a bola, ficava, às vezes eu apitava, às vezes não tinha, eu completava, ficava no gol. Quando você não estava apitando, você ficava observando o jogo, você esquecia do jogo, né? Então, eu vou contar uma história. Aí o professor ia jogar Corumbaense, eu nunca tinha ido ao estádio, e falava assim, gente, eu quero ver. E aí o professor falou, vamos. Eu vinha com o professor Hugo, pegávamos ônibus, descíamos atrás de Santa Teresa, andávamos a pé até o estádio Arthur Marinho, vinha. Começava o jogo, o professor Hugo do meu lado na descoberta. Não sei o que, papapá. E ele, esse árbitro, não sei o que. Ele falou, você nem sabe, olha lá. Foi eu sempre defendendo o árbitro. Ele falou, eu vou embora. Eu falava, não, professor Hugo, calma, peraí, mas olha lá, você não sabe quem foi. Falta! Eu já gritava antes. Ele falava, puxa, tá difícil, hein? Você apitava antes? Eu começava a apitar e eu ficava falando. Ele falava, fala baixo, não, daqui a pouco o cara vai não sei o quê. Você veio aqui para... Então já tinha isso na veia. Já tinha arbitragem na veia. Não tinha como seguir outro caminho. Se a família Vila, lá atrás, você com 10, 11, 12 aninhos, já escolhia os equipes para dirigir. E ali eu ficava ali. Aí na Previsul também com o Hugo. Aí eu comecei ali. Aí tinha o professor Barbosa, que começou a morar ali em frente também do campo. E aí comecei. Uma bela escola, né? Aí eu fui começar na NOB, o professor Diógenes me levou, que teve uns jogos aí na NOB. Comecei, aí a turma falou, olha, por que você não vai apitar no Roseral? Lá tem um professor Paulinho. E aí eu falei, conheço lá, né? Roberto Rodrigues. Paulo Roberto Rodrigues, em 1987. Nessa altura ele já tinha um nome. Ele já tinha um nome como árbitro. E aí, em 87, eu fui apresentado, era eu e o Gilcinei. Gilcinei, que foi motorista também do SESI, um baixinho, o Gilcinei Fonseca, irmão do Carlinhos Fonseca da Câmara, que trabalhou muito tempo, trabalha lá, acho que até hoje. E aí eu fui apresentado, ele falou, vamos botar o Gilcinei e o Elvésio, então, lá no Roseral. O Silvio, aí no final do Silvio, que comandava 87, e o final do Silvio. E o Paulinho assumiu 88, só que o seu Reinaldo convidou Paulinho para ser o diretor de árbitros da Liga de Esportes de Corumbá. Em 88, o Paulinho assume lá. E aí ele falou, Elvésio, faltou um árbitro assistente lá no estádio. Você vai sair daqui do Roseral, vai pegar a sua mochilinha. Eu pegava minha mochilinha, descia. Eu comprei uma camisa na Malibu, antiga casa de esporte, que tem aquelas... Ficava todos uns negócios brilhosos, Malibu, que ficava na Frei Mariano.
E aí eu comprei uma camiseta da Adidas, bonita, manga comprida, e fui. Os árbitros estavam tendo de preta, estava de amarelo, sei lá, não tinha, eles me emprestaram. E eu até tenho uma foto, eu tenho que procurar, tá? O finado Apolônio, o Edson Dalto de Souza Leão, numa das fotos, eu fui assistente dele. Você falou o nome completo do Edson, Dalto de Souza Leão. É. Eu vou falar do Apolônio também. José Apolônio Gomes da Silva. Então, e aí eu entrei nesse meio, comecei a entrar e fui substituindo e faltava, e eu lembro, eu tenho uma ligação assim, porque eu estreiei num jogo do Vasquinho. Aí começou numas reuniões, o cara falou, mas tem um menino aqui, um moleque bom que ficou de assistente aqui, porque tem que colocar ele, numa fala dele que o Paulinho falou. E aí eu comecei a frequentar isso, saí do Roseral, 13h. Olha, teve uma vez que tão quente que eu não tinha condições de comprar as coisas para passar na pele, eu passei maisena, assim, depois que eu cheguei em casa, eu dormi embaixo da minha beliche, ligando o ventilador. Então eu peguei insolação. Eu saía de casa 8h para fazer os jogos do Roseral, fazia 2 jogos, eu de assistente, o Danifan Calonga de Figueiredo apitava os 2 jogos, não sobrava nada para nós, ele apitava os 2 jogos, era policial militar e eu só ficava, eu Jucinei lá, mas com aquela vontade, um dia eu vou estrear, né? Um dia eu vou fazer aqui. Um dia vai sobrar. E aí no campeonato lá da Previsul, eu ia fazendo também, aos sábados e domingos, e eu estava lá organizando, e tabela, e fazia regulamentos, já digitava. Eu fui no Maria Leite, eu assumi presidente, diretor de esportes do Grêmio Estudantil. Eu fazia os torneios de futsal na quadra. Uma vez Laertão, filho do Laerte, que jogava futsal, bola pesada, da peixaria do Lulu, filho do Lulu, Laerte, me deu uma bolada, que chutou, bateu na minha testa, entrou eu com bola e tudo, que era goleiro da turma do 7º ano B, que eu não esqueço. Fiquei uns 5 dias variado para procurar a bola. Antigamente era futebol de salão, hoje é futsal e bola pesada, era pesadíssima. E aí você jogava também futebol de salão, a gente sabe disso. E aí eles, poxa, eu gostava de organização, esse negócio estava na veia, arbitragem, organizar eventos, essas questões todas. Aí lá eu apitei todos os jogos, chegou na final, chamaram Emerson Thomas Macedo para apitar. Ele falou, não fica bravo não, eu já tenho algum nome, um dia você vai chegar. Falei, não, tudo bem, e eu fui ser assistente dele, nesse campinho que tem lá na Previsul, que lá que eu comecei de fato ali no campinho, depois ali onde se agora um conjunto, depois da Previsul tem o Camalote, né, e tem ali o outro conjunto à frente ali, Camalote é a Vitória Régia. Mas ali no Camalote, aí não é mais campo, ficou tudo ali. E aí eu fui apitando. Aí eu estreiei aqui, tá. E o que aconteceu? Aí eu fui pro quadro. Como é que foi? Quando que surgiu a vaga no Roseral? Finalmente? Então, aí eu comecei a apitar. Esse lance da instalação é perfeitamente compreensível. Quantos jogos eu assisti ali, os atletas e você dirigindo lá, outros árbitros, meio-dia, 1h da tarde. 1h da tarde, meio-dia, era muito complicado. E aí o que aconteceu? Eu comecei ali no estádio Arthur Marinho a fazer alguns jogos e um belo dia, sempre vai ter, e faltou o árbitro no Roseral. E eu entrei para apitar. E aí entrou para apitar, aí me deram a oportunidade e falou, não, ele vai estrear. Aí o Paulo Roberto chegou num dia. Eu terminei, eu acho que um jogo lá que faltou, o árbitro passou mal, eu não lembro, Danifan, eu acho que passou mal, ficou... E aí não sei, falou, hoje você vai estrear, menino. Falou, guri, pronto, Catiuxa? Ele falou, você vai estrear. Só que eu tenho... Tá tudo pronto? Eu tenho uma informação para você. Que é tradicional, tá tudo Só pronto. que o senhor já sabe que taxa o senhor não vai ver. Porque quem estreia deixa as taxas aqui para depois a nossa comemoração, a calçada da fama. Eu falei, não, tudo bem. O molecote ali, 17 anos, 17, 18, ia completar. Falei, o que eu vou fazer? Não é normal. Com certeza o Paulinho foi um grande incentivador. Sim, também. O Apolônio me acompanhava, o Apolônio e o Paulinho. Daí peguei esses 2 padrinhos. O Paulinho chegou a me passar o apito, um balila de italiano que ele ganhou do padre. Aí eu comecei a fazer os jogos ali. Em 87... eu tenho isso, o Jonas,
e na rádio ali, quem transmitiu, o Joel de Souza, o Joel era repórter de campo Sim. do Globo Esporte. Sim. Ele foi me entrevistar no Roseral, que eu estava estreando no Roseral. Estava uma ventania, eu tenho a gravação em VHS ainda, uma ventania, e estava estreando o Jonas fazendo a narração, falando, e agora nós vamos conversar que está surgindo em Corumbá um árbitro, um nome, não sei o quê. Era eu. E aí ele vai lembrar ainda mais. Numa das narrações, eu fiz o primeiro jogo de uma final em 1988 entre AS e Santa Fé. Meu primeiro jogo, assim, final, 1988. E na eleição, olha, em 88, EAS e Santa Fé, a zaga, eu lembro de Marcinho no gol do Santa Fé, finado, poxa... Eu não lembro o seu Hermes. Emerson, isso, do Expresso Araçatuba. Era só craque. E eu, um molequinho magrinho, fininho. Terminou o jogo. Eu lembro que o Santa Fé foi campeão. Terminou o jogo, entrou o repórter em campo, que era o Joel de Souza, e falou, com um troféu, que eu tenho ele até hoje, escolhido o melhor em campo, fui eu. Pela personalidade, por ser um garoto de 17 anos, que estava começando, e aí o Joel colocou o fone de ouvido, que não era esse, era um fininho assim, colocou, e falou, agora você fala com o Jonas de Lima. E eu lembro, eu recordo até hoje, e o Jonas de Lima me dando os parabéns, ele não é nada combinado aqui, ele nem sabia disso, nem sabia, porque eu recordo perfeitamente isso, e aí me dando os parabéns, e ainda me deu um jantar na antiga Paladar, que era o prêmio. Exatamente, era o prêmio. Era o prêmio. Você falou, você tem melhor em campo. E melhor em campo, eu estou ali, não sei o quê, o Jonas vai falar com você, eu receba do Timaço, eu não sei se era RD, ou que na época quem era, eu não me recordo. Ele fazia narrações. Acho que era a equipe fiel de esporte. A equipe fiel, que tinha o Joel, junto. Isso. Ele entrou em campo, ele falou, você foi escolhido o melhor em campo. Eu falei, mas eu, o melhor em campo? Sim, nota 10, você possui a personalidade com tudo isso que tinha, tá. Aí, passado um tempinho, o Paulinho falou, não, eu quero você trabalhando comigo, eu vou apitar, você vai ser Apolônio de um lado e eu do outro. Escuta essa, Santa Fé, um jogo Santa Fé, ele foi fazer uma outra final, ou uma das partidas aí numa época. E aí eu fui ser assistente dele. Pelezinho jogando, fez um gol e levou muito assim a mão e achava que tinha. Eu cometi uma redundância e falou, não, ele cabeceou de cabeça. Paulinho nem queria saber, ele já estava lá no meio de campo. Falou, não adianta que eu não volto, é gol no meio de campo. E passou. Esse é o Paulinho. Esse é o Paulinho. Terminou o jogo, eu estou procurando o Paulinho. O Paulinho já tem saído pelo vestiário de um dos times, eu não sabia nem onde ele estava mais. E, assim começou a minha arbitragem, assim, eu falo, minha carreira aí no estádio Arthur Marinho. E aí, quando vinha os árbitros fazer os jogos do Corumbaense, vinham os quartetos de arbitragem e começaram a assistir a preliminar. Campeonato da LEC. Olha, quem que é esse garoto? Estou vendo um garoto novo. Já ia perguntar isso aí, como é que você foi depois para a Federação de Futebol? Aí veio um garoto novo, tô vendo ele apitar, e a Apolônio começou, nós criamos o sindicato, o Departamento de Arbitragem de Corumbá. Eu gostava de organização, já estava em faculdade, educação física, e começamos a organizar uma associação aqui em Corumbá, para comandar arbitragem e tudo. E aí ele falou, olha, vai abrir um curso em 1991, abriu um curso da federação. Saudoso Hélio Correia, que era presidente do sindicato. Pode levar esse menino. Eu levei e tirei 10 na prova escrita. Na prova em regra 1, regra 2, 17, regra 18, é o bom senso. E aí eu fiz a prova, tirei nota 10 na prova lá. E comecei a entrar na federação em 91. Ficava aqui um pouquinho de árbitro reserva, fui ser árbitro reserva do árbitro reserva, me escalando para eu ir sentindo o jogo, profissional, estou ali participando, etc. Depois eu comecei a ser árbitro assistente, que naquela época, Jonas, o que acontece? Nós fazíamos, era o árbitro e era assistente, não tinha essa divisão, essa especialização, vamos dizer assim. Você fazia as duas, de árbitro reserva, fazia todas as funções ali. E aí eu fui com Marcos Augusto, um árbitro
também entre os 10 melhores da época, de 91 da CBF. Eu estreiei com ele em Aparecida do Taboato, de árbitro lá, e só um também. No final do campeonato, jogo morno, colocou lá e eu vinha. E aí eu vi aqui no estádio Arthur Marinho, aí me deram a oportunidade de ser árbitro reserva, comecei. E aí falava, você vai ficar aí de árbitro reserva, uma chacota, que nem a Polônia, só fica de árbitro reserva, e eu com aquilo, né? Eu falei, não, um dia eu quero chegar, né? Grande, eu quero jogar. Aí em 91 eu fiz o teste da federação, em 92, 93, nada. Só de árbitro reserva, alguns jogos ali, mas o grande up foi em 94, mudou a comissão, me viram, me deram um jogo em Campo Grande. E a Polônia... Armando Marques já estava. Armando Marques ainda não estava, era o outro presidente na CBF. Aí em 94 teve o primeiro, aí começou a sair o Machado, que faleceu agora de o Machado do futebol de salão, que faleceu agora. Ele deixou... Clemente Machado. Ele deixou a cadeira, porque era um grupo seleto de 10 árbitros da CBF indicados. Ele deixou a cadeira e eu fui indicado para fazer o teste. O primeiro árbitro do interior de Mato Grosso do Sul a fazer parte de um teste, porque era muito seleto. E a Polônia aí brigava muito pelo interior, discutia no sindicato, tem que dar oportunidade, como sempre. Ele era sempre um batalhador da arbitragem, falava de arbitragem, ele brigava, ele ia lá, falava com o presidente que era o Ari Rodrigues, na época da federação. Não, vai fazer. Fiz o teste, passei o teste, fiz o teste da CBF escrita, passei no teste da CBF. Aí eu recebi o certificado em 1994 da CBF, para você ver. E aí, em 94 mesmo, eu estreiei com Getúlio Barbosa num jogo... Era automático assim esse teste para a CBF? Quem está na federação estadual tem indicação. Direito, é indicação. Não, indicação. Ele escolhe aqueles que estão em ascensão, dentro do quadro, indicação. E geralmente fazia o teste, era um ou dois a mais que entrava ali. O grupo era muito seleto, como eu disse. E aí, como saiu o Clemente Machado do quadro, pela idade na época, e escolheram dois, eu e o Valdecir Crealese, que também fez o teste. Isso, abriu mais uma vaga. O Valdecir Crealese de Dourados. E o nosso saudoso Hélio Correia falou, não, vamos investir, vamos colocar árbitros do interior, vamos dar oportunidade, precisa renovação no quadro, João. E aí foi isso que aconteceu. Em 94 eu fiz o teste. E a partir de 94 já começaram a me dar mais oportunidade e eu recebi meu distintivo do quadro nacional em 1994. Aí eu já era árbitro do quadro nacional. E aí eu vou contar. Eu aí eu tive a oportunidade na federação, comecei a fazer alguns jogos na Federação de Futebol fora, estreamos um trio de Corumbá pela primeira vez na inauguração do Douradão. Você que é de Dourados, no Douradão. Você estava transmitindo? Quando inaugurou... Santos? Não. Santos? Não foi. Quem que inaugurou? Nós vamos fazer assim. Inaugurou, não o Douradão, mas inaugurou o Refletores nesse dia. Refletores. A parte, porque não tinha iluminação para os jogos noturnos. Nesse dia, houve inauguração. E aí conseguimos com ele, colocou um trio de Mato Grosso do Sul, de Corumbá, de Corumbá para estrear. Era eu, inclusive a Polônia fazia parte, a Polônia chorou o jogo inteiro, era Milton S. Carvalho, eu acho que, e o finado Edebardes, que faleceu, que era assistente da igreja, saiu de Corumbá e um tempo também acabou falecendo. E nós fomos para essa estreia. O Menacha, o Apolônio chorou o jogo inteiro. 3 nomes aqui de Corumbá. O quarteto, até o árbitro reserva. Então foi o quarteto para lá para fazer um jogo. Isso é inédito, porque era Campo Grande, apitava jogos aqui em Corumbá com trio de Campo Grande. Sim. E todos eu só dava Campo Grande, não tinha trio do interior, era difícil. Alpineu Ramão, Antônio Flávio, Getúlio Barbosa, Marcos Augusto, Clemente Machado, Moacir Pereira Pinto Júnior, que falava o famoso jacaré. Era só nome, eu vi esses caras todos, eu vi nessa época. Eu viajo, viu? Viajo nesses momentos. Ele lembra todinho. Nomes, E aí eu falei assim, poxa, né, eu estou em 94, eu estreiei. Aí o Getúlio falou para mim, eu fui de assistente,
Estreei no Campo da Macaca. Moisés Lucarelli. Eu lembro que chegamos no estádio, passava assim um trilho do jogo correndo, passava o trem assim em cima, assim lá. Do estádio Brinco de Ouro da Princesa Bento do Guarani. Vê o outro. Vê o Moisés Lucarelli, lá em Campinas, exatamente. Lá em Campinas. E aí eu viajei, fui fazer o primeiro jogo em São Paulo, visitei Praça da Sé, foi a primeira viagem da CBF. Ivens Mendes, que era o presidente da comissão de arbitragem, Ivens Mendes. Quando você estreou na CBF já, você tinha quantos anos, Zagueto? Eu estreiei com 21 anos, né? Com 21 anos, 21 para 22 anos, 22, 23, por aí. E aí, muito molecão, e aqui tem árbitros hoje também assim, no quadro de trabalho. E aí eu fui fazer esse jogo de assistente com o Getúlio. Eu era assistente número 1 dele. Jesuíno, assistente número 2. Nós fizemos esse jogo, ele falou, é isso aí, vai conhecendo, porque o trio, eu sou mais árbitro, sempre fui árbitro, não assistente, mas fazia bem. Aí dali, eu fiz alguns jogos com o Getúlio e comecei a trabalhar aqui na Federação de Futebol, apitando. Eu lembro muito o meu primeiro comerário, em 97. O coronel Sidney, também um incentivador, gostava muito do meu trabalho, falou, Zequeto, comerário, morenão, topa. Falei, eu não tenho o que escolher. Não, porque todo mundo foge, que se queima, e é isso, é aquilo. Aguenta aí que vai sair. Eu tenho o jornal, eu vesto, apito o primeiro jogo da final do comerário. Getúlio fez o segundo. Então, são essas oportunidades. Eu acho assim, a melhor forma de você... Os equívocos vão existir, vão, mas a melhor forma de você demonstrar o seu potencial é fazendo aquilo que você gosta. Certo. E assim, porque é padrinho, eu tinha que matar um leão a cada dia. Nós não... Mato Grosso do Sul. Quem é Mato Grosso do Sul na história do futebol brasileiro? Um estado que não tem... vamos dizer assim, não tinha naquela época e continua ainda tentando algo. O único que os clubes nunca conseguiam chegar e avançar nos grandes eventos. Falei, a arbitragem, a comissão vai se destacar pela arbitragem. Pensávamos, né? Aí a comissão pensava. Então aí a gente foi pouco a pouco com os jogos aqui, ao ponto de que eu me estabeleci em 97, com as finais já do estadual. Quando tinha jogo aqui, depois que 98, 99, 2000 em diante, aí de 2001 em diante, tanto é que os únicos que os clubes da capital indicaram, falaram, vou botar o Zequeto lá. Ele falou, pode colocar. Sene, Operário, Comercial, não tinha mais esse problema. Ele é árbitro do quadro nacional. Eles tinham essa questão de bairrismo, essa questão até. Evitava, porque eu apitava, mas ficava na cidade, né? Eu cheguei a expulsar o goleiro do Corumbaense uma vez, depois a televisão mostrou que ele pisou no cara aqui contra o Sene, um goleiro que veio de fora, que prejudicou todo mundo. Eu duvido que ele vai expulsar. Falei, tira a mão de mim que ele vai estar na rua. Tira a mão de mim, ele está na rua, ele sabe o que ele fez. Eu não admiti eu ver algo e fingir que eu não vi. Então não era meu feitio, porque malandragem existia, você podia virar para o outro lado, eu não vi, não tem VAR, não tem nada, mas eu não. Eu arcava com as consequências. Então eu fui, em 95, foi tendo chance, eu fui trabalhar no jogo do Bragantino, com cheque sem fundo. Bom, a partir daí, decolou para o cenário nacional. Dá um tempinho só. Deixa eu fazer um pedido para você. Está curtindo essas histórias maravilhosas aí do Zequeto, tá? E quer saber muito mais. Então nós estamos pedindo para você, meu amigo, olha, minha amiga, meu amigo, se inscreva no canal. O importante para nós é você fazer aumentar a quantidade de inscritos no canal, para a gente poder mexer no layout e ficar melhor ainda. Tá? João Luiz disse, me interrompendo, meu compadre aqui, não é só curtir, não, né? Ele gosta quando interrompe. Ele gosta quando interrompe. Fica falando junto. Cartão vermelho. Eu ia trazer aqui. A vida, não é só curtir, não, né? É inscrição que nós estamos pedindo. É verdade.
Você está vendo o Zequeto falando e está acompanhando aí várias imagens, né? E a partir de agora, né, no podcast, você vai acompanhar muito mais imagens do Zequeto em vários estádios do Brasil. Inclusive o cartão vermelho e amarelo escrito lá é o verso Zequeto. Daqui a pouquinho você vai ver aí. Né? Mas continuando, você foi apitar. Continuando, essa me interessou. Do Bragantino. Do Bragantino, negócio de cheque sem fundo. Aí o Hélio, muito parceiro, o que acontecia? Na época, a CBF, Série B, o cara falava assim, ó, os clubes da Série B. Eu comecei a fazer Série C poucos. Eu fui no Paraná, a gente atravessava a divisa de Mato Grosso do Sul de carro. E o finado Hélio, pela brigar por conquistar isso a nível nacional, o cara falava assim, mas não tem transporte, lá o clube vai pagar terrestre. Ele falou, não tem problema, eu coloco meu carro. Eu saía daqui, ia a Campo Grande, ele colocava o carro dele, atravessava, eu chegava moído no jogo para você ver. Teve uma vez na Série C que eu coloquei o terno, porque naquela época tinha que colocar terno, eu coloquei o terno dentro de um posto de gasolina, num banheiro que não havia condições mínimas. No estádio. Para eu chegar. Naquela época, assim, hoje você chega paisana, como se diz, melhor ainda, né? Um abrigo, algo desse tipo. Antigamente eu tinha que ir com terno e ainda na lapela do terno, assim, tinha um escudo que você tinha que colocar ali para chegar de terno no estádio. Terno de Série C, com taxa de Série C, com poeira. Eu lembro que eu cheguei e parou num posto para abastecer. Eu falei, aqui mesmo já vou trocar. Faltava 20 minutos para chegar no estádio e ia trocar. Então eu fiz muitos jogos ali no interior. Eu lembro que eu fiz um Corinthians e Presidente Prudente versus, sei lá, Acre, Rio Branco, uns jogos. Eu fui começando, mas poucos. Eu fiz poucos jogos da Série C. Então, assim, se eu fiz uns 4, 5 e já pulei em 95 para o jogo da Série B. Falei, nossa, Série B. É carro também, vamos. O Hélio nos levou até Bragança Paulista, cortando isso aqui pelo São Paulo, Mato Grosso do Sul. Cheguei, não é como é agora. Era na Bia Bichedi, eu acho, né? Na Bia Bichedi. Então, ela me dá um cheque, chego para descontar, o cheque volta, borrachudo na época. Que guri danado. Saiu na história. Bragantino pode ser eliminado da Série B por emitir cheque sem fundo a árbitros. E aí teve cobrança. Mas o cheque era assinado por Nabia Bichedi, ele pagava. E diz que sem fundo. Naquela época, uma crise, né, que estava o Bragantino. Depois se tornou, né, BR, trocou tudinho, né? Tem Red Bull, mas naquela não tinha. O estádio era acanhado, tudo, não tinha. Então, assim, aí eu fui começando, aí me mandaram para fazer alguns jogos em Goiás, em Goiânia. Jogava na Serrinha, o Goiás jogando, o Atlético de Goianiense, fui fazendo uns jogos pelo Centro-Oeste, até que em 2020, olha, do tempo que eu entrei na CBF em 94, 95, 96, 97, em 97 foi um ano-chave. Por que foi um ano-chave? Porque em Mato Grosso do Sul conseguiram fazer um campeonato que envolvia o SBT, Copa dos Campeões. Trouxeram São Paulo, botaram o Operário, trouxeram, eu acho que o Paraná, o Paraná, o Operário, o São Paulo, eu lembro disso. E aí o presidente falou, nós vamos colocar você para apitar, está transmitindo para o Brasil inteiro. O Armando Marques assumiu a comissão. Gravei os jogos, Copa dos Campeões. Eu expulsei o zagueiro do São Paulo na época, estou tentando aqui me recordar, que jogava no São Paulo, da seleção brasileira, um carrinho violento que ele deu vermelho, tenha tudo gravado. Não. Eu estou tentando lembrar aqui, são tantos nomes do futebol. Um zagueiro de São Paulo, eu acabei, da seleção brasileira, acabei expulsando ele. Aí eu fazia as fitas, eu falei, nós vamos mandar essa fita para a CBF, para o presidente da comissão analisar. Aí o presidente da comissão, Sidney, falou, não, eu vou mandar para ele dar uma olhada no material e ver. E aí eu comecei a apitar os jogos já dos grandes clubes. Eu acho que eu fiz São Paulo e Atlético Paranaense, algo desse tipo, teve 2 ou 3 clubes que vieram de fora. Aí eu comecei, aí eu fui fazer o jogo em 2021, aí eu comecei a fazer mais alguns jogos da B, em 2021
eu estreiei oficialmente. Antes disso, me minto aqui, em 2002 teve a Copa Sul Minas. Me deram um jogo do Grêmio e Mamoré para eu apitar lá no Olímpico. Aí é um clube grande. Aí não foi de carro, aí Foi de avião já. Torneio. Eu estou curioso por saber. Tinha voo naquela em Corumbá ou você tinha que... Não, eu ia a Campo Grande. Aí depois colocou uma companhia TAM, fazia aquele que fazia Corumbá, Campo Grande, Londrina, Congonhas. Aí eu comecei já a utilizar voo, mas passava perrengue, quando tinha queimadas. Eu já vim aqui em Corumbá, dei 70 voltas nesse aeroporto e voltei para Campo Grande. Na época das queimadas, passava perrengue também. Mas muitos voos era até Campo Grande. Aí, lá para frente, quando eu já assumi, era só Série A, eu falei, mas, senhor Armando, por que me mandam? Falou, de onde você é? Eu falei, de Corumbá. Não, você vai sair de Corumbá. Você não tem nada que sair de Campo Grande. Você vai andar 400 quilômetros de jogo de Série A, de elite. Aí eu falei, bom, agora... Mas o Armando virou um Armando Nunes... ele gostava. Armando Castanheira. Nunes Castanheira da Rosa Marques. Agora nós falamos juntos. Ele gostava muito de mim. Gostava demais. muito de mim. Armando Marques é o maior nome que tem. Ele gostava muito de mim. E aí eu fiz esse jogo e depois em 2001 mesmo, eu fiz um jogo estreando Goiás e América Mineiro. O primeiro jogo oficial meu pela Série A do Brasileirão foi em 2001, Goiás e América Mineiro. Foi 3-1 no Serra Dourada. E ali tinha os observadores, falou, garoto tem potencial. Com 23, 20, né, por aí. Nas observações lá. Nas observações tem potencial. Então eu comecei a fazer ali Goiás e América Mineiro. Ele falou, nós vamos começar a trabalhar você no interior do Paraná e na região central aqui. Aí me mandaram fazer jogos do Brasiliense, da época do deputado lá. O deputado. Que armou um Vampeta e companhia limitada. E aí eu lembro que eu fui fazer um jogo. Você sabia que eu fiz o jogo do possível gol do milésimo do baixinho do Romário? Eu lembro. Eu fui fazer o jogo, era Gama e Vasco. O Armando me liga e falou, Zequeto, você já sabe o seu jogo? Eu falei, não, senhor Armando. Você está no jogo que o Romário pode marcar o milésimo gol. Se ele tirar a camisa, você olha para o outro lado. Não veja, é festa. Né? Pô, o cara vai marcar 1000 gols, vai tirar a camisa, você vai dar amarelo para ele? Nesse jogo, não. Mas caso realmente ele fizer, né? Dentro da regra. Mas assim, era um festivo. Então, o mundo inteiro estava de olho nesse jogo. Mas não fez, né? Não fez. Ele estava com problema na panturrilha, entrou só no segundo tempo. Deveria ter feito. Não fez. Eu ia ser Poxa marcado já pensou esse jogo lá. É. Um outro jogo que me mandou, o Weber, que era o vice-presidente da CBF, o Armando me liga e fala, olha, entraram com mandado de segurança, está tudo fechado e lacrado o estádio, você espera. Vai chegar um jato aí com o vice-presidente da CBF, vai com o alvará, vai abrir o estádio, o jogo vai ter. Já tive isso também. Se eu vou fazer um jogo em Marília, você vai pegar um voo da TAM, vai chegar em Congonhas, eu vou colocar um voo num Fokker 50 com hélice turbo, você vai para Marília para fazer semifinal da Série C. Fiz vários jogos da Copa do Brasil. Eu lembro que eu expulsei o Christian, que estava convocado pela seleção brasileira, e o Filipão depois cortou ele, porque no meu jogo ele tomou o 3º vermelho. Eu fui fazer o jogo Cruzeiro, Londrina e Cruzeiro. O Johnson fez um golaço, eu marquei um pênalti, o Edilson chutou, Capetinha chutou para longe a bola, e aí eu peguei eu expulsei o Christian, e aí eu peguei o táxi no dia seguinte. E estou vindo para o aeroporto em Londrina. O Heber Roberto Lopes, que me recebeu lá, o careca, o árbitro Heber Roberto Lopes, na época, aí ele falou, puxa, ontem aí, pô, cara bom aí, apitou ontem, expulsou o jogador Christian, o Filipão até cortou, saiu no jornal hoje. Aí eu peguei o jornal, Filipão corta, é a 3ª do Christian. Ele deu um pisão no cara na minha frente,
Assim, Você quer a arbitragem não pode ter medo. Falando, O erro vai existir, mas medo não você, pode. rapaz, você convivia do lado do Romário, o Romário reclamando, você convivia e o cara, tanto craque. Tem alguns Como jogadores é que assim. foi essa... Como que você sentia ali na... Então, eu quando fui apitar pela primeira vez, de fato, assim, num jogo desse, como do Grêmio aí, muitos jogos, aí o que aconteceu? Eu entrei assim, eu dei uma roda, 360 graus assim no campo. De chorar. Porque, João Luiz e Jonas, eu falei assim, cara, eu queria fazer um jogo na Série A. Para provar que não importa, esse sempre foi minha política, da onde eu venho, da onde eu nasci. Importa e conta as horas que eu me dedico, minha força de vontade, a vontade política de ser, sem pisar em ninguém. Todos nós temos os nossos espaços para mostrar que tem potencial, porque é muito dos eixos Rio, São Paulo, Sul, dizer, menosprezar, não tem tradição política, não tem tradição no futebol, de onde que veio? Eu já tive atletas, não quero citar nome, porque hoje são técnicos famosos aí do São Paulo, já expulsei, coisa de falar de onde que veio esse daí, de ser punido, né? O RC, que era goleiro, que agora é técnico de futebol lá de São Paulo. Então, assim, de dizer isso. Mas também ele foi criado aonde que ele foi criado? E aqui, né? Sinop, região, mas não sabia lá, veio da onde isso aí, em jogos. Então assim, e emocionei, falei, cara, eu tô aqui, eu venci, eu pensava, tá bom, eu tô com um jogo, eu estreiei na Série A. Mas, a partir dali, foi a abertura para eu fazer. Eu fiz semifinal da Copa do Brasil, apitando Corinthians no Pacaembu contra a Vitória, que o Edilson estava jogando, faleceu o irmão dele no meio, ele teve que sair, eu lembro muito bem disso. Quer dizer, eu fiz os jogos na Copa do Brasil, Corinthians, Cianorte e Corinthians, um estádio parecido assim, em Maringá, Williams Davy, de lotar de gente, ter o Wright comentando na TV, passou para todo o Brasil, de ter muita Polícia Federal, eu ter que parar o jogo em quase 10 minutos para tirar todo mundo de campo que não estava cadastrado, todo mundo em cima de alambrado. Você sabe como um time desse estava estreando Tevez, Passarella, e tomaram 3-1 lá no William Davis, que o Corinthians tomou 3-1 com Tevez e tudo. Nas fotos que eu tenho eu mostrando cartão para Dodô, para Tevez, para Rogério Ceni. Eu fiz grandes clássicos. Assim, maior clássico, errei também, daqui a pouco vou dizer isso contra o Botafogo, que o nosso saudoso Ruiter, ele falou para mim, eu vou transferir o Vécio, funcionário público, lá para a região das águas. Errar a gente erra, e não tinha recurso, aí é fração de segundos para decidir, 3, 4, 5 segundos ali, aí você olhava, tentava buscar, na verdade você falava assim, Jesus me deu uma luz, porque assim... Você olha para a bandeira primeiro, né? Você olha para o assistente 1, olha para o assistente 2, não tem aquela retaguarda, eu investi naquela época que tinha a sinalização, eu não tinha microfone na época, nós tínhamos uma bandeira eletrônica que o máximo que fazia é que na hora que lançava, vibrava a bandeira, o assistente vibrava para... Algo ocorreu. Eu tinha essa bandeira. Eu fiz um jogo antes do falecimento do Serginho, do jogador em São Paulo, do São Caetano. Eu fiz um jogo antes daquele, eu fiz muitos jogos em São Caetano. Assim, grande clássico, o maior dos clássicos, as duas maiores torcidas, que é Flamengo e Corinthians. Apitar. Essa foi a sua maior emoção. A maior emoção. O auge de tudo. O auge de tudo. Por quê? Foi em 2005. Vocês vão lembrar do equívoco do Márcio Rezende de Freitas. Eu convivia com Márcio Rezende naquela época, eu convivia com Lorival Dias Filho, eu convivia com os árbitros paulistas, Sálvio, que é comentarista, eu considerei com o Eber Lopes. Então, assim, tinha os 10 FIFA e eu era um dos 10 aspirantes, então eu era um dos 20 melhores árbitros do país. Eu fui indicado em 2005 ao árbitro revelação do cartão verde,
que é a mídia do Rio de Janeiro, eles fazem a votação. Eu fiquei por poucos votos para fazer o jogo da seleção brasileira, da seleção que foi o árbitro carioca. Eu tive convite de Santa Catarina para eu mudar seu Delfim, que foi o vice-presidente, que faleceu no voo da Chapecoense, que caiu aquele fatídico acidente. O seu Delfim, num jogo em Florianópolis, falou: vou falar com o Cesário, eu quero ele fazer o convite, o Dalmo Bozano parou de apitar, é FIFA, eu quero a vaga para cá. E eu vou lutar por isso, você tem condições, eu quero que você venha apitar para cá. Eu, na época, não aceitei pelo bairrismo. O que foi que aconteceu? Eu tive muita pressão dos assistentes. Não vai, porque se você for, você vai levar os assistentes de Santa Catarina. Aí Mato Grosso do Sul morreu. Nós vamos sair como? Nós vamos para onde? Mais nada. Você que nos leva. Era, na época, o único nome. O único nome. Esporte. Então, eu fui o único nome que levava. Imagina, eu me transferi, eu podia morar aqui, continua, mas eu ia sair com a sigla de Santa Catarina para apitar. E aí eu tenho que levar 2. E aí quem aceitou? Wagner Tardelli foi convidado. Wagner Tardelli, vocês lembram? De bigode, o baixinho. Ele foi convidado, ele se transferiu para Santa Catarina. E a vaga que era FIFA dele do Rio ficou lá. Mudou para Santa Catarina. Que era isso que ele queria, porque ter um árbitro a nível internacional era nome. Em 2005 foi um ano muito bom para mim e ao mesmo tempo ruim no final. Por quê? Eu fui convidado a fazer o teste da FIFA. Fiz o teste da FIFA, eu e o Wilson Seneme, que ultimamente era o presidente da comissão de arbitragem, foi da Conmebol, o jornal O Lance de nome, apareceu eu e ele na capa como os futuros FIFA, árbitros internacionais. Seneme e Zequeto serão os escolhidos. Em 2005, porque eu fiz grandes jogos, no auge, aspirante, naquela época... Naquele ano eu fiz 27 partidas. Eu fiz mais partidas do que os FIFAs. Mas na época foi escolhido Djalma Beltrame. E aí, no meu entendimento particular, questão política. Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro. Djalma Beltrame, ele ficou conhecido com um jogo lá da Série B, de Grêmio, lá no Nordeste, que teve um problema todo. Isso, lá, não sei, acho que era a Batalha dos Aflitos. E teve jogo que ele apitou 8 jogos e eu apitei 14 no campeonato. Ele foi indicado, ele era o irmão do Djalma Beltrame, é o irmão do Beltrame, secretário de Segurança Pública do Estado de Rio de Janeiro, tem nome, tem tudo. Mas assim, é muito difícil, né? Eu cheguei ali a ser aspirante, fazia os jogos. Um certo dia, lembrando, o Armando Marques me pediu, passa aqui para a gente ter uma conversa. E onde ele morava? São Paulo? Não, eu estou falando isso na sede da CBF, no Rio. Ele depois morava no Rio de Janeiro. Falou, passa aqui. A Helenice, que era a secretária, falou, passa aqui. Falei, tá bom, eu passo aí no jogo. Eu fui fazer o jogo, eu acho, Fluminense Bahia, no Maracanã. Era um jogo, eu falei, eu não vou passar, né? Porque se eu errar, ele vai me chamar a atenção, eu vou passar antes. Depois do jogo, eu não vou passar. Aí eu passei antes, fiz uma visita. Aí ele falou para mim assim, ó, lembro como se fosse hoje. Falou assim para mim, você acha que eu estou te dando a oportunidade de uma terra que não tem tradição em futebol, daquele presidente que eu não gosto, da federação que eu não tenho nome? Falou assim mesmo para mim. Já era o nosso querido... E aí falou assim para mim, porque você... É engraçado que ele falou assim, porque você tem esses olhos meio esverdeados, você acha que eu tô... Não, é porque eu vejo que você tem arbitragem na veia. Me conta quando que você começou. Falei, você começou cedo, né? Porque uma coisa é você fazer um árbitro ao longo da carreira, outra coisa parece que você nasceu Aí você com contou essa história de... Aí eu contei mais ou menos. Falou, você já pensou em ser um árbitro de nível internacional? Eu falei, senhor Armando, se eu falar que não, eu estou mentindo. A partir daí, também houve, assim, pedidos da federação, daqui da época do seu Cesário, da possibilidade, e assim eu acabei sendo incluído no teste da FIFA. Fui fazer o teste da FIFA no campo da aeronáutica,
no centro da aeronáutica, só com os árbitros FIFA de renome, os 10 que tinha lá, mais os 10 assistentes, a Ana Paula, o pessoal tudo, né? Bam, bam, bam da época. E aí saiu essa notícia. Eu falei, poxa, mas será, né? Ah, assim, um pé atrás, um pé na frente, a gente com todo trabalho. Mas eu fiz grandes jogos. Eu fiz, se você reparar, eu tenho postado. Então, eu saudosismo. Eu entro na televisão... Nós estamos assistindo alguns lances aí. Alguns lances. Eu entro assim... Por exemplo, eu estou num dia, vai jogar como jogou agora, Flamengo e Ceará. Gente, Flamengo e Ceará eu já fiz, aqui no Morenão. Me mandaram Camanducaia fez, eu lembro que Júnior Baiano deu uma entrada, quase matou o Camanducaia. Eu estava doido para perguntar do Júnior Baiano. Júnior Baiano quase matou. Caralho, Júnior Baiano. Olha, Júnior Baiano é mais de 2 metros ali, né? Mas eu acabei expulsando ele aqui. Aqui. Aí, poxa, eu lembro os flamenguistas aqui, o famoso Delfino, que trabalhava comigo, o seu Delfino falou, campeão, você tá louco? Você não... eu ia apitar o jogo do Fluminense, o secretário de infraestrutura na época, meu Deus do céu, ele falava assim, olha lá o que você vai fazer, hein? Eu chegar, aí o Ruiter, olha, você tá no jogo do Botafogo, né? Jonas de Lima, olha lá, e tá. E assim... Eu postei. Aí eu falei, peraí que eu já fiz esse jogo, vai lá procurar. Você falou do Fluminense, doutor Sicar? Sicar, isso, doutor Sicar, encontrei com ele. Doutor Sicar, meu Deus do céu. Eu falei, não faz mais isso. Eu fui apitar um jogo, Fluminense e Bahia no Maracanã, Copa do Brasil, era o jogo de volta, tá? E teve um lance lá inusitado no final, anulei o gol do Bahia. Ele me faz uma gravação ligando para mim, Zequeto, eu tô sabendo que você está apitando, você vai apitar o jogo tal do Fluminense, olha lá o que você vai fazer. Só faz o seguinte, não precisa fazer nada, se o Bahia fizer um gol, você anula. Escuta essa. Aqui a gente conversa, boi não falta. E os telefones a gente deixava tudo no hotel, né? Por recomendação da CBF, a gente não levava nada para ninguém. Tá? Passado um tempo, eu chego no hotel, depois do jantar, vou pegar o telefone, falei, gente, ou eu fiz caco, e chamada, e parabéns, e não tinha nem o WhatsApp, você sabe qual que era? Eu nos uso hotel, eu levei aquele Motorola tijolão que você abria, que tem um monte de letra e número amarelo, e sei lá, e falando assim, depois eu tive um gradiente e ainda tinha mensagem, aí tinha era só de áudio, que você começava a ouvir, né? Aí eu falei, não, ele não pode ter feito isso. Eu falei, Sicar, você nem brinca com isso. Porque no tempo de futebol, com gravação, e aconteceu assim. E realmente nós anulamos, o assistente coincidiu. Falei, mas você nem brinca. Ele falou, meu querido, você sabe, se o Sicar, né, meu querido, meu Deus, mil desculpa, mas você ficou me desculpando sempre que ele me encontrava. Muito ético. Maravilhoso, muito ético. Mas era uma brincadeira entre nós, porque ele brincava, vê lá o que vai fazer. Na verdade, ele queria me prestigiar, porque ficou sabendo que eu ia apitar um jogo desse nível. Você mandou muito craque, cala a boca, fica na sua. Eu sempre, assim como Armando, baixa a bola. Eu chamava, olha o que você está fazendo. Devagar, menos, né? Você vai. O Edmundo, eu apitei Edmundo, mas não tive problema com ele. Romário também não. Romário, eu fui apitar um jogo que o Paulo César de Oliveira tinha trabalhado um jogo antes e o Capita, que era da seleção brasileira, era o técnico do Paysandu, Carlos Alberto Torres. E foi fazer um jogo e teve um problema com o Carlos Alberto Torres, de racismo, possível racismo, injúria lá. E eu fui fazer um jogo em São Januário. Olha bem. Fazer um jogo em São Januário, apitar o jogo do Baixinho. Eu falei, puta, Romário. Aí cheguei antes do jogo, cumprimentando todo mundo, Vasco e Paysandu em São Januário. E aí eu tô conversando e falando, aí o Romário falou, e aí, tá de olho? Eu falei, tá de olho? Malandro, carioca, né? Falei, eu tô de olho sim, eu tô de olho nos 22 jogadores em campo, aqui não passa nada. Ele falou, não, ô PS, o negócio é o seguinte, eu tô perguntando se a família tá de olho, tá gravando lá a fita. Eu falei, tá, não, tô gravando. Esse Baixinho, acho que fez um gol, foi de falta, só sei que o jogo foi 7-1. E teve um probleminha antes com o Sálvio,
que o Flamengo foi tentar presentear os árbitros, que às vezes era praxe, mandar camiseta, mandar coisa, e foi tentar. E o Sálvio, na época, Espina, pegou e relatou. Que o Márcio Braga mandou lá com os seus não sei o quê, e relatou. O Armando tinha mandado uma nota dizendo que estava terminantemente proibido receber material, camiseta nos vestiários. Aí chega no final do jogo, eu estou lá no São Januário. Lá em São Januário, o mais baixinho tem 2 metros, que segurança que o falecido presidente do Vasco colocava. Você lembra? De Eurico Miranda. Falei, meu Deus, tomara que nem o Eurico venha aqui. Foi 7-1, não vai ter problema nenhum. Aí chegou lá um grandão, segurança enorme, Mussum perto dele, assim, dava dobro, né? Só para terem uma noção. Aí ele falou para mim, ô Zequeto, Romário mandou entregar essa camiseta aqui. Cara, eu olhei pro delegado do jogo assim, olhei pro outro, olhei assim, eu falei, ô meu amigo, lembro até hoje, era Romário Mania, Romário Café Gol que ele tinha na barra da Tijuca, tudo, 11, a camisa dele era toda personalizada. Eu olhei para a camiseta preta, ele escreveu no meio da faixa branca assim, ó, ao Elvésio, uma aula de arbitragem, e assinou. Falei, tá me puxando o saco, mas tudo bem, né, assim, brincando, né, escreveu. Falei, eu não posso aceitar. Você agradece, mas eu não posso. Querendo pegar a camiseta, mas não podia. Aí entreguei. Quando eu estou para entregar, o delegado do jogo olhou para mim e falou, você tá louco? Mas como? Você não vai receber a camiseta do Romário? Você tá louco? Romário? Não, pode pegar esse troço aí, ninguém viu. Eu falei, bom, já que o delegado do jogo está autorizando, você faz o seguinte, traz mais 4 lá. Nesse jogo, o Moraes tinha feito um golaço. Fez um golaço, o Moraes. Falei, fala pro Romário que eu quero mais 4. Foi embora o seu. Uns 15 minutos depois, voltou. 4 camisetas brancas. Aí já eram brancas. E lá, assim, por questão de hierarquia, o cara entrega pro árbitro. Eu recebi as 4, peguei a 10 do Moraes, segurei para mim, falei, vou levar para minha sogra de presente, que ela é vascaína, dona Renilde, vou levar para ela. E ia ser aniversário, eu segurei a camiseta. Entreguei lá para o Alessio, entreguei para o outro, Paulinho Mariano, se não me engano, Paulo César, não sei. Entreguei as camisetas. Aí eu falei, mas como que eu vou autografar? Acabou, fica uma molecada ali na saída do estádio, São Januário, assim, da favela ali próximo. Tio, me dá a sua camiseta, tio, me dá no seu... Eu falei, olha, eu vou ficar sem nada aqui. Tio, me dá isso, me dá aquilo. E o Alessio é policial, né? Ele não vai ter nada aqui, falando alto. Aí, de repente, eu olhei assim, tinha uma Cherokee preta, lá ao fundo. O baixinho. Era o baixinho. Eu falei, não vou perder a oportunidade. Falei, deixa aqui, eu vou correr lá no baixinho. Vai. Aí o rapaz da federação falou, não, eu vou com o senhor. Aí falou, segurança, vem, acompanha o Zequeto aqui. Eu fui, assim, atravessei dentro, cheguei lá. Falou, Romário, ele falou, fala, chefia. Falei, não, o negócio é o seguinte, eu quero agradecer. Eu quero agradecer você pela camiseta, mas eu preciso que você autografe uma camiseta para minha sogra. Você mandou lá e a 10. Eu não tinha falado que é a 10. Ele falou, eu não tenho mais camiseta minha. Falei, não, mas eu tenho. E eu mostrei a 10. Ele falou, aí não. Não, não vou autografar a camiseta. A camiseta não é minha. Essa aí é 10, essa é do meu parceiro. Ele é 11, falei, era sempre 11, né? Ele sempre foi 11. Falei, não, Romário, mas é 10. Vou quebrar um galho, hein, peixe? Zequeto, Me dá uma caneta aí. sei, cara, a gente tem tanta coisa para saber, mas como é que estava a sua vida quando você chegava em Corumbá? Você já falou de algumas personalidades que brincavam com... Mas andar pela cidade, como é que era? Naquele auge. Eu não podia ir no banco, não. No auge eu entrava no banco, o pessoal... Eu assinei muita camiseta, autógrafo, ia a muitas rádios, dava muita entrevista, não parava aqui, nem da aula, né? Porque eu vinha, tinha substituição, eu tinha que pagar substituto. Consegui. Na verdade, assim, agradecer sempre aos prefeitos que aí tiveram, porque eles, além de serem fãs, eles sempre eles me deram maior apoio. E eu trabalhei com secretários de educação,
Inclusive a Tem uma Julietinha. secretária que mandou um abraço para A você. Julietinha, eu tenho um cartão dela até hoje. Ela falou de O gerente, Tadeu Martinez, Aquele da época também. também. Aquele também. Inclusive, quando ele saiu, que teve que sair da gestão, numa época, eu fui indicado para poder substituir. Eu falei, mas não, você dá jeito. Eu conversei bastante com ele, a Julietinha também me tranquilizando para atender os diretores na época. Então, eu falei, qualquer coisa você dá cartão amarelo, você dá cartão vermelho, o Tadeu falou, né? Você vai levando, você tem alguns diretores temperamentais, mas você vai, com o seu jeitinho, você vai. Entendeu? Então, assim, era um momento, mas eu nunca, assim, sempre com o pé no chão, tentava fazer o meu melhor, né? Sempre. E, assim, uma partida que você ia bem era o credenciamento para você estar sempre na escala por outra. E aí o Armando, numa dessas conversas, retomando lá a conversa que ele falou, que eu podia ser um árbitro, se pensava no nível nacional, falou, não conta a ninguém. Você vai abrir o Campeonato Brasileiro no Maracanã. Eu falei, mas seu Armando, eu vou abrir o campeonato? Sim. Helenice, a escala. Aí me trouxe, que ele fazia o resumo da escala. Olha aqui. Eu vou te colocar no jogo campeão carioca, o campeão paulista. Caramba! Falei, mas senhor Armando, eu quero agradecer o senhor pela... Não conta ao presidente, não conta ao presidente da comissão, não conta nem aos seus assistentes. Eu falei, mas eu nem sei quem são. Você sabe como que era o senhor Armando Marques. Rapaz, eu tenho que falar aqui que o Zequeto imita igualzinho o Armando Marques, cara. Aí eu falo assim pra ele. Aí eu falei, mas seu Armando, qual que é o jogo que eu vou fazer? Ele falava, você vai fazer aqui Fluminense e Palmeiras. Eu apitei esse jogo, fez 0x0, depois eu fiz o retorno. Você acredita que eu caí no mesmo jogo no final com o Alessio? Foi 1-1 no retorno. Então eu fiz no antigo Palestra Itália, né? Depois eu fiz no Maracanã. E aí ele falava, e quando eu cheguei em Campo Grande, desse jogo que eu fiz na Copa do Brasil, e aí a turma falou, e aí, Elvésio, como que foi a conversa? Diz que eu estou sabendo que o coronel queria sair. Eu falei pro coronel, eu estou escalado já. Mas quem que são os assistentes? Ele falou, eu nem me atrevi a pedir, porque tinha sempre os que saíam, né? Se eu chego e falo, liga lá pro homem, ele acha que é assim, ó, vai lá e pede, coloca eu lá na fita. Mas não era assim. Então eu agradeci, e assim, quando não era sorteio, eu estava sempre direto escalado. Então eu fazia jogo na quarta, eu fazia no domingo, eu fiz vários... Eu já fui a Ji Paraná, Rondônia, fazer Copa do Brasil. Eu já fui a Manaus fazer, Vivaldão, fazer São Raimundo e Botafogo. Que o jogador... Eu dei um penal, expulsei o jogador do São Raimundo aos 45 minutos. O senhor ficou contente com você. Aí eu apitei, o Carlos, esqueci, é um que tem uma cicatriz do Botafogo, assim, jogador, ele foi para ter o pênalti. Sérgio Manuel. Sérgio Manuel. Aí ele falou, e se eu errar? Eu falei, se errar tem um jogo de volta, meu querido, né? Porque se errar, porque era 1-0. O jogo de volta, depois o Botafogo meteu 7-0 no São Raimundo. Então, assim, você tem várias passagens que eu fiz vários jogos de Copa do Brasil, semifinal. Eu fui assistindo o Wilson de Souza Mendonça, vocês vão lembrar, no Canindé, no jogo Grêmio e Flamengo, onde, afinal, o Flamengo jogou na volta, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil nesse ano, com o Canindé lotado. O jogador, o camisa 9, errou pênalti. Nesse jogo, ele deu o impedimento que não estava... Aí eu tive que sair de escada, sair na Marginal Tietê com o seu Wilson de Souza, que os portugueses queriam pegar o Wilson de Souza Mendonça, porque ele, o que foi? Ele, assim, tipo lance, perigo de gol. Ele parou, ele falou, Elvésio, você está começando a ser assistente. Eu sou FIFA, amanhã eu estou de novo na escala. Você, se estiver errado, o objetivo dele era, ele não estava querendo saber quem estava certo e quem estava errado, era me preservar. Só que, graças a Deus, eu estava certo. Era para o lance continuar e não tinha posição de impedimento. Mas ele resolveu apitar na ótica dele, na visão dele. Ele, não estou aqui no mérito se houve falta de confiança ou não. Mas eu fiz Cruzeiro e Fluminense com Petkovic, que marcou 3 golaços, 100º gol dele. Fiquei assim. Teve grandes jogos. Eu fiz
Flamengo Internacional, Grêmio e Flamengo, Corinthians e Flamengo, que foram os grandes jogos. Apitei vários jogos do Flamengo. O Flamengo estava numa situação muito difícil na época, só em repescagem. Uma vez falando assim, meu time perdeu, mas graças a Deus era Zequeto que estava. Então, assim, foram mais de 100 jogos na Série A. Naquela hora lá, eu vou advertir o João, vou advertir que ele interrompeu lá do caso do Romário, só para dizer que eu dei a 10 da camisa da sogra. Ele pegou a camiseta, olha como que o baixinho é inteligente, e colocou assim, a sogra é 10, mas o Romário é 11. Olha. Eu entreguei, só para finalizar, entreguei essa camiseta. Ele falou, vou quebrar seu galho. Ele escreveu isso na camisa. Olha a inteligência do cara. Ele pegou a camisa 10 e escreveu lá, a sogra é o 10, que já estava na camisa, põe um ponto de exclamação e escreveu, mas o Romário é 11. E assinou. Que legal. Zequeto, você tem idade para seguir ainda? Então, o que é que aconteceu? As pessoas correlacionam um Algumas jogo... pessoas já comentaram alguma coisa para mim, que eu nunca tive essa definição. Foi parte física, parte de teste físico? Não. Alguns comentários. Em 2005, o que aconteceu? Em 2005 fiz, assim, não vou contar para você, eu fiquei, como não fui indicado à FIFA naquela época, você dá um baque. Porque você estava entre os melhores, podia ter potencial, seu nome saiu no jornal O Lance, você não fui, não, vamos retomar de novo. Você, quando chega assim naquele ápice, aí você dá uma repensada e fala, não, vamos começar. Em 2006, continuei normal. Em 2007 teve um problema, mas isso não está correlacionado a eu ter parado. Eu parei mesmo por questão de hérnia de disco L4 e L5, que começou a pinçar desde 2006, quando eu fiz Cruzeiro e Fluminense. Inclusive, quem me acompanhava no vestiário, eu comecei a tomar injeções no intervalo da partida. Então, eu ia impactando no campo com a chuteira e correndo, que chegava um certo momento eu não aguentava mais as dores. Você tinha Tinha, eu parei com 38 anos. Na época era até 45 e depois foi mudando até 50, 55. E aí eu começava, tanto é que o massagista já até falecido do Cruzeiro, no intervalo eu tive que chamar o departamento médico do Cruzeiro, nesse jogo foi um jogão nesse aí, Cruzeiro e Fluminense também, que eu me recordo, grande. E eu tive que tomar, eu tomava já injeção, não aguentava. Aí os testes físicos, que era muito exigente, eu não conseguia fazer. No Morenão, ou quer que seja, eu começava a sentir dores e eu parava. Então eu tenho na região do L5, da região lombar, e muitas dores irradiavam, porque eu tenho um desgaste da vértebra, essa vértebra começou a pinçar o nervo ciático, descia para a perna esquerda todinha, irradiava e eu não conseguia pisar. E aí foi um momento em 2007, eu ainda continuei em 2006, aí em 2007 foi um momento assim muito ruim da minha vida. Porque meu filho o João Vitor, virou até corintiano, em 2005 eu apitei a final do Campeonato Brasileiro também, a fase final, só eu e Evandro Romano, nós trocamos eu fui fazer internacional. O primeiro jogo que eu fiz foi Corinthians e Ponte Preta, 65 mil pessoas no Morumbi. Jogo da final. Armando me liga, eu na prefeitura trabalhando. Zequeto, boa tarde. Eu falei, ô, senhor Armando, Helenice já falou da sua escala, que era secretário? Eu falei, não, eu estou no trabalho, senhor Armando. Mas se prepare, tranquilidade, você é aspirante, você fez um bom campeonato, é o destaque do campeonato. Você é o árbitro da fase final do Brasileirão, são os jogos de ida e volta, era junto com o Edson Rezende também da região, um delegado de polícia aposentado, federal, me adorava também, falou, Zé, que tá você também, me ligou. Eu falei, gente, não, me belisca, não estou acreditando. E o Corinthians podia ser campeão nesse jogo, você vai apitar, eu tenho a foto, até mandei, aí vocês estão vendo também, 65 mil pessoas. Cara, colocar um cara de Corumbá, Mato Grosso do Sul, numa final dessa, o cara tem que confiar muito. É milhões, é interesse, Aí vem aqueles, né? Arnaldo César Coelho,
Eu versus Zequinha, não tinha árbitro com muito mais nome? Tinha, mas é um jogo conturbado, que Edilson Pereira foi pego, tiraram 12 pontos do Internacional, é um campeonato que vem, e o Elvésio é um jovem de Corumbá, se destacou, pelo menos ele fez uma boa escolha. Ele está em ascensão, está em destaque, tem isso na fita, ele fala tudo isso. Eu falei, gente, não posso errar, é um jogo de destaque. Desse eu já tinha feito, porque quando eles começam a te credenciar com grandes jogos, Flamengo e Corinthians, jogo de semifinal, você fala, cara, eu vou, né? Você começa a vislumbrar posições mais altas. E aí eu falei, poxa, eu vou para esse jogo, que bom, né? Agradecer, eu vou lá com o Corinthians. O Corinthians estava sendo campeão, o Tevez foi 3-1 para o Corinthians contra a Ponte Preta, era um clássico paulista até. E aí eu, apitando, faltando uns 5 minutos, pênalti Internacional e Palmeiras. Foi 1-1, estava dando 1-0 Palmeiras, aí teve um pênalti, o Evandro Roman marcou e foi 1-1. Com isso, adiou. Ainda tem na gravação, faltando 5 minutos. O Corinthians só sendo campeão brasileiro, não sei o quê, papapá, aquela coisa tudo. Tanto é que teve até que depois que eu terminei o jogo, eles esperaram um pouco para saber. E aí adiou, por questão matemática, porque matematicamente ainda o Muricy Ramalho, Euvecchio, Tite na época falava Euvecchio, mas na época de italiano. Euvecchio, você vai ser FIFA, Euvecchio, nós precisamos... E aí eu fui fazer um jogo da volta, que era Internacional, eu fui fazer Internacional e Curitiba Internacional. Era a última rodada, teve que quase destruir o estádio. O Curitiba, eu dei um pênalti aos 36 segundos de jogo para o Curitiba. Começou o jogo, pênalti. O Galvão Bueno falou, Arnaldo, mas nem começou Goiás e Corinthians no Serra Dourada, que o Goiás ganhou de 3-1 na última rodada. O Corinthians sagrou campeão, mas jogaram água no chope do Corinthians, mesmo assim foi campeão. E lá o Muricy corria para baixo para cima, o Vec não precisam... Porque eles, na conta deles, se eles ganhassem o jogo de 6-0, ia comemorar no cantinho, matematicamente, porque Luiz Veiter retiraram os 12 pontos do Internacional. Até hoje, eles entendem que o Internacional, que tem que ser campeão, foi um campeonato muito conturbado. Tudo que se apitava era Edilson, eles gritavam Edilson, você lembra disso? Por a questão da máfia do apito e tudo. E assim, para você ver a confiança no nível que a gente chegou de apitar os jogos da fase da final do brasileiro, né? E aí, em 2007, como eu estava te falando, depois começou a ter essas dores. Que pena, né, Zequeto? Você tinha mais uns anos aí pela frente. Né? E aí eu fui apitar e estava tendo muito problema com o Botafogo. E eu tive uma outra situação, o Armando Marques, nessa questão do Edilson, a pressão foi tanta que o Armando Marques teve que deixar o quadro de arbitragem. Ele deixou a comissão. E ali, depois quem continuou, foi ali que houve a mudança. Porque se o Armando Marques continua presidente da comissão, com certeza eu ia ser o árbitro FIFA. Porque ele estava trabalhando minha carreira, já estava assim, ele me chamou para conversar, perguntou se você sente a atmosfera, tudo. E aí foi um baque. Mas continuei minha carreira e aí em 2007 comecei a sentir várias dores, ia ao médico aqui, tanto é que eu fui para Campo Grande, eu tive que fazer várias ressonâncias até que realmente detectou. Pensei que eu estou com uma doença gravíssima, eu não consigo colocar pé, me dói tudo, eu vou correr. Só que em 2007 eu fui apitar um jogo, Figueirense e Botafogo. E já tinha tido vários equívocos que eu chamo do jogo do Botafogo, com a Ana Paula, você lembra? Perfeitamente. Aí o Nunca Botafogo, mais vou esquecer da Ana Paula. Aí a Ana Paula tinha anulado o gol, a Ana Paula tinha não sei o quê, aí teve um outro lance num outro jogo, e assim, não podia nem falar em arbitragem do Botafogo. Ela anulou um gol do Dodô do Botafogo, impressionante o impedimento que ela deu. Então, assim, tem coisas, né? Se a gente tivesse hoje o VAR... Se tivesse VAR, né? Não esqueça dessas coisas, meu compadre. Botafoguense não esquece. E aí, assim, eu não quero errar. Ninguém sai daqui de Corumbá para errar. Errar é humano e a gente não tinha VAR. E hoje mesmo com VAR, você é numa cadeira, dentro de uma cabine, de todos os ângulos. Quem trabalhou em televisão, vocês têm essa experiência,
você sabe que sobreposição de imagem, foco, posição, quem está lá no campo, você escuta o barulho, você tem uma noção mais exata, próxima da situação. Por isso que na dúvida fala, vale a opinião de campo, quando os árbitros falam. É lógico que tem gente também que dá cadeira, que é apitar. Ele está lá... Hoje, não sei se vocês concordam, mas é muito cruel, né? Porque o árbitro, ele não tem como ver... são centímetros, às vezes, olha, é impressionante. Linha. E aí você vê que tem assistentes que são FIFA, muitos bons, que vão lá e confirma. Tava tanto, ele dá impedimento. É como se fosse um robô. Exatamente. Você vê que tem árbitros, se você reparar, árbitros de renome, aí, árbitros assistentes de linha, exímios, que só trabalham isso, você fala, cara, como que ele pegou isso correndo lateralmente numa fração de segundo? Para mim, o cara não tava. Mas como? Aí você vai lá, por causa de 5 centímetros está impedido e o cara acerta. Que se o cara erra, é aquele, vamos dizer assim, está dentro do limite que eles falam, porque está quase que sobreposto uma língua com a outra, não tem humano para pegar. Se tivesse humano que fosse excelente para pegar, não precisava de interferência de VAR. Mas assim, então aí nesse jogo teve esse equívoco, o Ademilson também teve um lance de impedimento e teve um lance de um pênalti, que da onde eu estava, na posição que estava, teria atingido a cabeça do cara do Botafogo. E aí tá. E na época eu fui escolhido porque estava em ascensão, estava bem, era neutro. Falou, não, vou pegar um árbitro de fora para não ter esse problema. Depois disso, com esse equívoco, esse problema que teve, eu fui punido pelo equívoco que teve, eu voltei, mas qual que era a punição? Você volta para B. Então eu fui fazer jogo da B, fui fazer jogo do Guarani, fui fazer jogo da Ponte Preta, eu fui fazer alguns jogos paulistas, eu comecei a fazer uns jogos da B. Mas assim, 2, 3 rodadas. E o Armando falou, já estou pronto, vou voltar você com a Furacão. Fui fazer jogo de São Caetano e Furacão em 2004, das semifinais, que jogava papel higiênico, aquele estádio lindo, o centroavante lá que era do Atlético Paranaense, que fez operação no coração. Washington, Coração de Leão, o Marsiglia elogiando, quer dizer, assim, grandes jogos. Deus me deu a oportunidade e o dom de apitar, que eu pude conhecer o Brasil. Várias culturas, vários amigos. E orgulhar a todos nós, você pode ter certeza disso. E todo mundo perguntar. E a pergunta até hoje, e o Zequeto, né? Depois, assim, e aí em 2007, o que aconteceu? Eu não podia fazer mais nada, me deram um adido, que era um termo lá, adido, fiquei 6 meses me tratando, fui indicado a fazer cirurgia, tinha até um amigo aqui que entrava, o Babão, no Roseral, Babão, falava, Babão, que ele entrava aí, e torcia para o Enira, de vez em quando eu dava umas gravatadas nele para tirar ele de campo, ele foi fazer essa operação no Marcílio Dias, mas voltou todo mais torto e falou, eu falei, não vou fazer. Sem sacanagem, aí nessa época, assim, me emociono porque meu filho me cobrava, eu não queria assistir mais futebol, porque era meu auge, falava de futebol para mim, era como se fosse um negócio assim que me doía muito, eu tive que entrar de licença. Levou, Zequeto, a um período assim, de um pouco de depressão? Fiquei em depressão. Assim, né? Eu lembro de amigos meus que iam na minha casa para me visitar. Meu filho falava, pai, você não vai voltar a apitar? Eu não queria ver futebol, João Luiz e João, não queria ver futebol. E a CBF me ligando, eu falei, não, minha saúde. E aonde eu ia, Zequeto, o que aconteceu? Eu não vejo mais você. E aí foi 2009, eu voltando aos poucos, e sempre me empenhado no trabalho, das funções que exerci com o professor Hélio de Lima, com Maria Lúcia, que me indicou, e assim, o que me trouxe de volta foram os amigos de profissional, que é da prefeitura, que eles viam em mim, assim, um moleque bom, vamos dizer assim, que falou assim, bom, ele está enfrentando, vamos dar serviço para ele, vamos dizer assim, né?
porque daí ele gosta desses desafios e coisa nova. Eu acho que senti isso. Eu fui convidado, eu trabalhei aí com Julietinha, me trazendo para uma gerência quando o professor Tadeu Martinez saiu. Depois eu fui ser gerente do sistema. Aí eu me formei no ano seguinte, com mais 4 anos, com o Hélio de Lima. Na verdade, naquela época, o gerente de sistema era como vice-secretário de educação. O Hélio de Lima, com a confiança, parecia que eu tinha trabalhado com o Hélio de Lima assim muitos anos. E quando eu fui chamado, ele falou: Guri, eu estou indo de férias, você assume, aí toca. Quando nós reformamos lá todinha a entrada de educação, as ilhas novas, derrubamos todos os painéis, fez uma coisa mais inovada. O Hélio confiava assim, nós tivemos uma melhor merenda, tinha melhores uniformes, foi uma revolução, implantamos o sistema de... Assim, foi uma época boa e isso foi me dando um up. Eu fui focando no serviço, no trabalho, nos desafios, não tenho tempo para pensar nessas outras coisas, vamos dizer, do futebol. Mas, assim, foi minha vida, minha paixão, eu tenho arbitragem. E aí, eles foram me convidando para ser observador da CBF. Eu falei: eu não posso, porque eu estou nesse cargo. Eu não posso, porque eu estou nisso. Não, vai fazer um curso de observador da CBF. A CBF me ligava, o presidente da federação queria me indicar. Com muito, eu fui retomando as minhas atividades. Jonas foi presidente da Fundação de Esportes, até que em 2013 eu fui entregar um documento, eu acho que era, daí o Paulo foi eleito, e eu fui entregar um documento que me pediram no centro de convenções. Eu bati a porta, o professor Hélio está ali. Aí eu falei: professor Hélio, dá licença. Eu olhei, eu vi o Paulo. Eu não via muito o Paulo, de vez em quando encontrava assim, o Paulo. Aí eu entreguei o documento, aí o Paulo olhou para mim e falou assim: tudo bom, seu Zequeto? Eu falei: ô, Paulo, prazer, tudo bom, parabéns aí, né? O senhor foi eleito aí, né? Mas e aí, meu novo secretário de esporte? Puxa, eu falei: não, como assim secretário de esporte? Falou: o negócio é o seguinte, não tem nada de assinatura, eu inventei isso daí com o professor Hélio para você vir aqui, mas você é meu novo secretário de esporte, em 2013. Eu falei: não pode ser. E eu estou viajando com o braço para São Paulo, num curso lá, e você vai pensando aí. Já falei com o professor Hélio, você vai sair de lá, não vai ficar lá. O Hélio também vai para a Secretaria de Governo e você é meu novo secretário de esporte. Eu falei: não estou acreditando nisso, né? Deus é bom. E aí, em 2013, eu assumi essa função. Eu falei: meu Deus do céu, eu tinha um jogo grande, um campeonato grande brasileiro pela frente. Que o pole eu recebi, só tinha areia dentro... E, assim, as traves, pombo para todo lado. Aí o Hélio de Lima falou: mas você dá conta? Você dá conta. Se vira, filho. Se vira. Eu falei: professor, eu posso... Para eu entrar num negócio desse, a gente pode fazer qualquer coisa, mas, assim, não entregar um aparelho público em condições... Eu tinha uma sala com carteira ali, pombo para todo lado, aquela coisa assim, aquilo toda noite, todo dia, era aquela coisa da reforma. Tanto é que até hoje, na época, a gente, com a CEINFRA, Jonas, pensava em fazer, colocar para a característica da época ali do Campo da Nobre, deixar o alambrado. Eu falei: gente, alambrado, ele cria aquela bolsa, daqui a pouco estoura, já passa cachorro por baixo. Não, vamos colocar uma coisa. Tanto é que passaram-se 11 anos, o alambrado aquele... com pintura, aquele alambrado que eu falo, alambrado de shopping. Porque é um alambrado que está até hoje, ele enverga, mas não cai. Ninguém consegue subir por ele. É que nem desses shoppings aí novos, modernos. E aí revolucionamos, que em 2013, com parceria Rodrigo Terra, criamos associações de ciclismo, aí quando começou, de corrida, Pantanal Extremo, federações, confederações, campeonatos internacionais, movimentamos os polos que tinham. Fiz o estádio Arthur Marinho, o Reuter já tinha feito uma reforma, implantamos placar eletrônico. Aí eu tive um outro desafio, que era Nós não temos nada o que reclamar. Nós, narradores esportivos, narradores de fora... Era ar-condicionado. Ar-condicionado. Tinha kit. Aí tinha um kitzinho com fruta, com tudo, eles recebiam tudo isso. Exatamente. Todo esse trabalho. Nossa, aqui de Corumbá, isso era muito legal, porque... Eles viam que vinha de fora para Zequeto, secretário ex-árbitro. A minha última final foi em 2007.
em Rio Brilhante com Águia e Sene. E aí, contando isso, quando eu vim, eu continuei apitando no Roseral. Não perdi. Eu ia perguntar. O Paulinho falava assim, ó. Eu fui apitar um jogo, ele falou, Zequeto, você vai fazer. Você pode domingo? Olha, tem um jogo daqueles. E Roseral foi minha casa. Quem apita em Roseral, apitava em qualquer coisa. Eu apitei de 88 até 2008, eu apitei assim, a final do primeiro turno, final do segundo. Levei carreirão também, né? Não, olha, eu já vi jogo no Roseral, aqueles, não só eles, os mulas do Paulinho, mas outros também, que infelizmente... Entrava em campo. Entrava em campo. Teve uma final lá do Camburão entrou acho que umas 3 vezes, rapaz. Eu dava ordem para falar, prende Boquinha. Aí prendeu. O senhor foi prender Boquinha? Boquinha, que era o jogador, e prenderam Boquinha. Aí eu falei, agora solta a Boquinha. Aí eu falei, mas ele vai ser expulso? Eu falei, não, eu prendi porque o pessoal da outra torcida queria bater nele. E tinha personalidade. Uma vez ele mesmo, ele deu uma cotovelada, ele falou, e aí? Eu falei, já tinha assim, brincadeira, já tinha a bolacha da CBF, era até ainda mais fácil ainda, já era... Roseral era a minha vida. Ali, assim, o árbitro que mais apitou no Roseral. Nas grandes finais, tudo tradicionais. Depois, mas o quanto eu passei mais de 5 anos sendo assistente de Danifan 2 jogos. Você vê o que é você ser humilde, esperar e ter a sua vez. Sua hora vai chegar. E aí eu já tive vários. Eu já tive carreirão. Eu fui querer dar 5 minutos no Universitário. O time que estava ganhando virou o placar. Eu corri 70 voltas ao redor do Universitário para esconder na casa do presidente. Já aconteceu isso também. Então, o bom é que eu sabia correr bem. Corria. Eu já fui parar. Imagine o quanto você estava preparado. O quanto que estava preparado. De injeção ainda. No Roseral, eu fui ser assistente do Jucinei e o cara caiu lá. Um jogador do Santa Fé, na época jogava 9 lá, Alicate, eu acho que tinha Alicate, tinha outro. Aí caiu de cenário, o Jucinei, em vez de apitar, olhou para mim de assistente. Eu falei, eu vou dar pênalti aqui da bandeira? Eu fiquei na minha, né? Os caras correram atrás de mim, queria que eu fosse lá pro Jucinei. Eu fui parar dentro do guarda-roupa de Dona Rita, que a turma conta, da família Freitas. Que a turma, mentira, eu corri só me escondi lá, mas a turma falar. E assim, algumas arbitragens que a gente que passou sufoco. E aí eu estava apitando, uma vez o Paulinho falou, vem apitar, que é um grande clássico, tudo isso. Comecei a apitar 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Eu falei, Paulinho, mas você falou. Aí um jogador abriu a boca lá e falou assim, que não sei o quê. O capitão falou para ele, expulsa ele, Zequeto. Pô, você acabou de apitar São Paulo Internacional, no Morumbi, quarta-feira, você vai aguentar uma mula dessa aqui no Roseral, domingo de manhã, esse cara bêbado, o próprio capitão. Eu mais que depressa tirei o vermelho e falei, toma, vai para casa descansar. E assim, eu sempre morei aqui. E o pessoal, muitos não acreditavam que eu era daqui. Então, quando eu encontrava também o público e falava assim, você está de férias? Você veio ver o Pantanal? Eu fui fazer um jogo, como eu contava nos bastidores antes, em Ladário, no SEAC. Eu tinha feito também uma partida assim, no Brasileiro. Então, era muito comum assim, o cara te olhava, você virava igual um jogador, artista, né? Então, o cara te via e falava, cara, mas é ele, eu vi, não era você que estava apitando no jogo. Eu não conseguia dar aula, Jonas. Assim, eu chegava no Dom Bosco, o cara falava, e aí, trouxe o quê? De vez em quando eu trazia alguns souvenirs, fazia sorteio com os alunos, mas eu não conseguia. O cara falou para mim uma vez, eu estava apitando o Roger, elegantíssimo, jogador. Todos esses comentaristas são comentaristas que eram exemplo dentro de campo. Assim, você pode ver, os caras era de um trato, de uma fineza com você, para conversar com você. Falou, professor, posso falar com o senhor? Olha, aí tinha uma cena que o Roger colocava a mão no meu ombro, né? Meio que me abraçou assim para conversar comigo no jogo. No outro dia seguinte eu chegava na escola, eles falavam assim, mas Zequeto, o que o Roger estava falando para você? Eles queriam esses detalhes, né? Queriam conversar. Minha aula era só sobre isso. Ainda bem que eu era de educação física, não fugia muito da questão. Aí eu apitando no SEAC, terminou, o cara falou, vai lá, apita, queremos sua presença. Aí você fala, né? Eu ganhava R$30 no Roseral. E você vê a dedicação
E aí ganhava 3 mil no Brasileiro. Livre. Você vê? Mas eu falava, nem pegava. Aí apitando no CA que terminou o jogo, a turma tudo e veio dizer, mas você está aqui, como que você veio parar aqui? Os militares ali, que tem a praça toda ali, da Marinha, né? Eu falei, não, mas eu sou daqui. Eu vivo aqui, eu moro. Não acredito. Então ficava muito isso, porque assim, para você ver que eles não acreditavam que um árbitro do interior, do Mato Grosso do Sul, de Corumbá para o Brasil, que nem por isso que eu gravo muito essas questões que o Armando me dizia, né? E aí eu fui convidado também já pelos presidentes para ser membro da comissão de arbitragem, pelo nome, para ser presidente da comissão de arbitragem. Eu tenho convites agora para assumir, já em tratativas, mas assim, hoje eu exerço a função de diretor da escola adjunto do Dom Bosco. Onde você começou. Que o nosso saudoso João Luna, seu irmão também lá. Então, assim, eu comecei em 92 lá. Meu concurso todo por esse elo com o Paulinho. O Paulinho ainda disse para mim, tem uma vaga aqui, você não quer tomar posse aqui? Eu atravessava a Previsul para dar aula no Dom Bosco, né? Depois casei, aí tenho meus 2 filhos, o Pedro e o João. E aí eu acabei morando no Dom Bosco. Então, Dom Bosco sempre foi minha casa e eu tô lá agora. Eu falei, quem sabe agora quando eu me aposentar? Eu tenho 34 anos de serviço público, eu entrei bem novinho, né? De 21 anos eu tomei posse, praticamente concomitantemente, quando entrei na CBF, e não tem idade, né? As pessoas me olham e falam assim, 48, 47, mas eu vou fazer 55 no final do ano. Faço 55 anos. Então, agora que ainda vou conseguir. Garoto ainda. E assim, a arbitragem é minha paixão, foi um momento bom. E aí, quem sabe, terminando e me aposentando... Foi um momento bom, Ziquete, mas foi um momento que Corumbá se orgulha demais. Momentos. Né? Sim. E a gente aproveita para te agradecer essa paciência sua. Que a facilidade de falar a gente já sabia, né? É bom assim, né? Eu apresentava nos eventos, quando não tinha locutor, eu ia lá e apresentava Jogos da Reme, eu com o professor Campos. Fazia. Quando o Jonas de Lima não ia, quem que ia? Quando o João Luiz não podia, chegou uma vez no SESI, não tinha não sei o quê. Vai, Zequeto faz a abertura dos Jogos Industriais. Então, vai com muita competência. Eu não tenho necessidade de estar jogando confete do Zequeto, porque seria suspeito pela amizade que a gente tem aí de muitos anos e tal, mas posso colocar aqui que sempre eu admirei. Onde você vai, você faz bem feito, Zequeto. Não só na arbitragem, mas em todos os setores que você desempenhou aí. Então, tê-lo aqui conosco, né, João Luiz, é uma tremenda alegria mesmo. Sem dúvida. Só não gostei daquele cartão do Júnior Baiano, que ele é um anjo. Obrigado, João. Verdade. Obrigado. Eu que agradeço mesmo de coração pela lembrança. Tá bom? Um abraço. Gente, aquele abraço. Inscrição, não esqueçam. Não é só curtir, não, inscrição também.